Oi, eu sou a Steph, eu tô de volta depois de quase ter derretido com essa onda de calor. E hoje é dia de falar sobre literatura clássica. Hoje eu tô meio cult, meio intelectual e eu vou falar com vocês sobre um clássico que é devastador e sinceramente super atual. É bem curtinho, tá? E assim, vale muito a pena mesmo conhecer, que é A Metamorfose do Kafka, que é um dos maiores clássicos da literatura, e eu confesso pra vocês que eu só fui parar pra ler agora. Sim, eu sei, vocês devem estar me julgando, mas, tipo assim, era um livro que eu sempre fiquei adiando, e aí eu finalmente acordei, tomei vergonha na cara e fui ler. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre ele com vocês, e um pouco sobre a minha interpretação e também sobre outros que eu vejo as pessoas comentando. Vai ser um vídeo bem interessante, sinceramente, e que eu tô, assim, muito empolgada pra poder, sabe, falar sobre esse tema, esse livro, porque ele me chocou. Ele me causou emoções que eu confesso pra vocês, nem sempre eu sinto lendo uma obra. Então é isso, né? Já enrolei muito e vamos começar a falar sobre A Metamorfose. Antes de falar sobre o conto em si, eu tenho que deixar claro que essa obra, ela está disponível gratuitamente. Isso mesmo, tá? Essa obra, gente, ela já caiu em domínio público. Ou seja, você pode baixar a versão digital dela tranquilamente. Eu acho que nem é considerado pirataria mais, porque ela realmente caiu em domínio público, a não ser que você baixe alguma edição muito específica, sabe? Mas, tipo assim, a obra em si, o texto, ele já tá disponível gratuitamente. E esse e-book aqui, ó, ele foi de graça, tá? Eu vou deixar o link na descrição, eu peguei ele lá na Amazon, e foi muito por acaso, sabe? Eu confesso pra vocês que uma das coisas que me fazia enrolar um pouco pra ler muitos livros clássicos é que geralmente esses livros, eles tem aquelas edições muito caras, né? Tipo, que eles botam um monte de troço de luxo, que você às vezes nem se importa, mas eles jogam lá. E também, geralmente, as outras edições, elas são muito de sebo, sabe? E são um pouco ultrapassadas com o português que às vezes já não funciona tanto atualmente, com um monte de acentos que não existem mais e tal. Eu confesso que eu até gosto dessas edições de sebo. Eu tenho uma bem antiga, que eu acho que é lá dos anos 80, de Morro dos Ventos Uivantes. Eu acho ela lindíssima. Só que assim, nem sempre eu tenho tempo pra poder sair, procurar isso em sebo, e eu tô num momento meio complicado aí pra compras online, então, pois é. O Kindle tem me salvado, sinceramente, nesse momento. E esse mês eu senti, assim, uma vontade de ler muita coisa clássica, sabe? Eu já li 3 livros clássicos nesse tempo. São 3 contos, na verdade, né? Eu li A Metamorfose, li Noites Brancas e também li Diário de um Louco. Eu vou comentar um pouco mais sobre eles depois, já que hoje o vídeo é focado nessa obra aqui. Mas, assim, essas 3 obras eu li de graça. Então, assim, fiquei muito feliz com isso. E eu recomendo que vocês vasculhem aí a Amazon, porque tem muita coisa em domínio público, tá? Então, assim, não tem desculpa mesmo se você tem um Kindle ou você lê pelo computador ou celular, no aplicativo do Kindle, também pode ser em tablet, eu acho. Vale muito a pena que você tire um tempinho pra conhecer, principalmente essas obras mais curtinhas, porque elas são uma boa introdução para a literatura clássica. Mas agora eu quero comentar um pouquinho sobre o que é esse conto, que é tão famoso, tão aclamado e, sinceramente, ele, pra mim, é tudo isso mesmo. Ele é muito bom e eu tenho que falar sobre vários aspectos dele com vocês. Então, esse conto é de 1915 e é uma das poucas obras que foram publicadas pelo Kafka. E falando um pouquinho sobre o autor, ele tem uma história muito complicada, muito triste, e é algo que eu honestamente tenho vontade de conhecer um pouco mais, porque as obras dele, elas refletem muito sobre a vida dele mesmo, sabe? Inclusive tem algumas curiosidades sobre essa obra que eu vou abordar mais pra frente, que fortalecem essa conexão. Mas A Metamorfose é um livro que, assim, eu confesso pra vocês
que eu acho que a gente só vai conseguir perceber tudo isso se a gente ler no idioma original. Por que eu digo isso? Porque a tradução, ela acabou tirando algumas coisas. E, gente, tipo assim, eu não acho nem que seja culpa dos tradutores, mas é que tem algumas coisas que meio que não tem tradução para nossa língua, sabe? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem algumas palavras que não tem como traduzir, gente, para outras línguas. Então, isso daí acaba acontecendo mesmo. E pra gente poder entender tudo, tem que realmente parar um pouco para pesquisar sobre, porque, né, tem essa coisa da tradução. Mas enfim, a metamorfose, ela começa de um jeito um tanto cômico, sendo sincera com vocês. O conto é protagonizado pelo Gregor, que é um cara que trabalhava com vendas, sabe? Ele viajava e tal, tinha toda uma rotina e ele meio que era o responsável por sustentar a família dele, já que os pais dele já eram um tanto velhos e a irmã dele ainda era muito jovem para trabalhar. Então, assim, ele carregava esse peso nas costas de ter que sustentar todo mundo ali, todo mundo dependia dele, e tudo que ele queria era poder garantir que a família dele continuasse vivendo em conforto, e também ele queria quitar algumas das dívidas que a família dele tinha. A realidade do Gregor, ela é muito próxima da realidade de várias outras pessoas, então é muito fácil conseguir se identificar com ele. É um personagem que foi escrito há mais de 100 anos atrás, mas que, assim, pessoas de várias idades, de várias épocas e várias nacionalidades conseguem se identificar com ele e com essa coisa, esse peso de ter que garantir um futuro para sua família, garantir um conforto e garantir que tudo continue estável. Então o Gregor, ele tem esse peso do trabalho e esse peso passa a refletir fisicamente nele também. Agora, essa transformação do Gregor é uma coisa que vai de cada um para cada um e cada pessoa vê de uma forma diferente. Falando de uma forma literal, digamos assim, ele desperta tendo sido transformado numa espécie de inseto, às vezes descrito como uma espécie de barata gigante ou um besouro gigante. A verdade mesmo é que eu acho que não existe uma definição certinha do que ele virou, sabe? É como se fosse uma mistura de vários aspectos insetoides. E na tradução original, ele também é referido por um apelido que o pai do Kafka chamava ele durante a infância ou adolescência, não me lembro muito bem agora, mas eu ouvi falar disso e eu achei isso tão peculiar, sabe? O Kafka tinha uma relação muito complexa com o pai dele. E eu sinto que esse livro, ele é muito sobre isso. Porque o Gregor também tem uma relação ali péssima. Não só com o pai, mas parece que todo mundo acaba, sabe, acatando aquela figura. E todo mundo reflete esse meio que maus tratos no Gregor também. Mas enfim, o Gregor acorda desse jeito, transformado em inseto, sem conseguir nem levantar direito da cama, e mesmo nessa situação, ele não se assusta com a própria forma. Na verdade, a maior preocupação dele é ir para o trabalho. E eu confesso para vocês que é realmente engraçado esse começo do livro. Por mais que seja trágico, eu confesso que eu achei muito cômico. A família dele percebe que ele se atrasou e todo mundo começa a perturbar a vida dele, batendo na porta, mandando ele levantar, perguntando o que aconteceu. E para piorar a situação, o gerente dele aparece na casa também. Por isso que eu disse pra vocês que eu acho esse começo bem cômico, porque é uma grande confusão ali, e todo mundo correndo atrás dele, todo mundo querendo falar com ele, e a porta ali trancada, e ele sem conseguir abrir, porque ele ainda não consegue andar direito, afinal ele virou um inseto. Então o corpo dele tá todo diferente, as perninhas não funcionam tão bem, e ele ainda tem um casco assim, né, nas costas. E enfim, gente, esse começo é uma grande confusão mesmo. Mas quando a família dele finalmente se depara com o que o Gregor virou, todo mundo fica em estado de choque. E a partir daí, ninguém mais bate na porta dele.
ninguém nem lembra que ele existe. Ele começa a ser rejeitado pela família pelo que ele se tornou. E todos eles passam a tratar ele como um fardo. E aí eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre algumas interpretações que a gente pode ter de tudo isso. Então, gente, eu sei que a ideia do insetoide, ela é bem bacana. Eu gosto de insetos, então eu gosto dessa coisa dele ter virado inseto. Mas a verdade é que o livro ele não é sobre isso, né? Tanto que tem aquela polêmica do Kafka não querer nenhum inseto na capa do livro e sempre bota um inseto na capa do livro. Mas assim, o que a gente pode interpretar de A Metamorfose é que, na verdade, o Gregor, ele meio que estava ali doente, tá? De alguma forma. E ele passa a ser um fardo justamente por isso. Ele deixa de ser útil e passa a dar trabalho para todo mundo. E no momento que ele deixa de prover para todo mundo ali naquela casa, olha, ninguém mais quer saber dele. Os pais dele parece que não têm amor nenhum por ele. Eles nem tentam muito ajudar. Eles largam ele lá trancado no quarto e ele que se lasque para poder se virar ali e vivendo de restos, tá? E outra, gente, já vou avisando que eu vou dar sim spoiler sobre esse conto, porque é um conto muito curtinho e fala sério, né, gente? É um clássico, tá em domínio público e todo mundo pode ler, tá? Tá disponível lá para todo mundo. O conto, se eu não me engano, eu acho que ele não tem nem 80 páginas, tá? Ele é bem curtinho mesmo. Então, assim, não tem desculpa, né? A não ser que você seja um enrolado igual a mim, que enrolou um tempão pra ler. Mas enfim, gente. Agora eu quero entrar numa parte um pouco mais sensível do livro e a parte que eu confesso que me chocou, sabe? Quando eu tava lendo. A família dele não só o trata como um fardo, mas começam a fazer humilhações mesmo. Gente, a cena que o pai dele fica jogando um monte de maçã nele e uma gruda nele, ele não consegue tirar. Eu acho aquilo tão triste, sério, eu fiquei realmente assim abalada lendo. E o final do livro também é muito trágico, né? Porque ele só vai ficando fraco, dá a entender ali que ele acabou falecendo por fome, por desleixo. Ele foi totalmente negligenciado pela família dele e parece que ninguém se importou em tentar. Eles direcionaram a atenção que tinham para ele, para a irmã, que já era uma jovem, né, saindo ali da adolescência. Então eles passaram a utilidade que tinha do Gregor para ela. Agora ela seria, assim, a nova oportunidade de futuro para eles, digamos assim. Pelo menos eu tive essa visão lendo o livro, tá? Eu percebi que os pais passaram a depositar muita esperança nela. Mas falando sobre todo esse lance da metamorfose, existem muitas interpretações, não só essa questão do fardo, sabe? Mas também existem outros aspectos que a gente pode explorar. Por exemplo, o autor, o Kafka, era uma figura que tinha uma sexualidade muito confusa, digamos assim. Ele vivia numa época em que era muito difícil falar sobre isso, e a gente sabe que vários autores nessa época foram até presos por causa desse tipo de coisa. Então, o Kafka, parecia que essa coisa da transformação também pode ser um pouco interpretada nesse sentido, sabe? Tem algumas pessoas que veem dessa forma também, como uma espécie de tratamento que alguém recebe ao revelar sexualidade para alguém, o que até que faz um pouco de sentido. Eu vou ser sincera com vocês, eu acho que esse livro ele pode ser interpretado realmente de muitas formas diferentes, sabe? Uma pessoa LGBT lendo esse livro vai ter uma interpretação, uma pessoa que trabalha muito e está muito cansada vai ler esse livro e vai ter uma interpretação. Você pode ter múltiplas interpretações, sinceramente, pode juntar tudo. Então, assim, é um livro que realmente, se você parar pra falar sobre ele, você vai ficar horas e horas e horas falando, tá? Então, é por isso que ele é um clássico, é um livro sensacional, mesmo tão curtinho, né? É um conto, mas assim, tem muita coisa que a gente pode tirar dele. Eu também acho que o livro, ele tem uma certa crítica ao capitalismo,
o Kafka era uma figura um pouquinho envolvida com política, então pode ter um pouco disso também, afinal o trabalho, toda essa rotina que ele tinha, todo esse fardo de ter que sustentar todo mundo e não ter aquela garantia de futuro, sabe? O peso do trabalho. Então eu acho que também tem um tom um pouco anticapitalista nesse livro. Mas é isso, é um livro que você pode interpretar de muitas formas e eu acho que cada pessoa que lê esse troço aqui vai ter uma visão, tá? E agora eu quero achar aqui pra vocês, por sorte tá nos destaques populares, essa frase aqui, cara, eu achei assim tão triste quando eu li. Na hora que a irmã dele tava tocando violino, o Gregório escuta aquilo e aí vem uma reflexão, né, que, gente, nesse ponto aqui, ó, todo mundo já tá triste. E aí botam isso e você já fica assim quase chorando lendo. Será que ele realmente era um bicho, mesmo que a música o tocasse tanto? Para ele, era como se lhe fosse revelado um caminho em direção a um alimento desejado, mas desconhecido. Então, existia muita humanidade ali, mesmo que ele fosse para os outros, ou talvez para ele mesmo, uma espécie de insetoide. Então, existia ainda um fio de esperança dentro dele, mas a família dele acaba, né, desfazendo tudo isso. E ele é tão maltratado, gente, que assim, se você é uma pessoa sensível, olha, esse livro aqui vai te afetar um pouco, viu? Me afetou e olha que eu não sou tão sensível com literatura. Mas é isso, gente. É uma obra que eu considero, assim, essencial, de verdade. E por ela estar de graça, vale muito a pena mesmo, tá? Que você leia. Eu pretendo um dia comprar uma edição física bem bonita dela, eu acho que merece, mas eu tô bem satisfeita de ter conseguido ler a versão digital também. A versão física é mais pra ser tipo meu troféu na minha estante, quando eu tiver uma estante, porque eu no momento não tenho. Mas é isso, gente. A Metamorfose é um clássico que mexeu muito comigo, tá? E eu fico pensando, por que eu demorei tanto pra ler isso? Acho que todo mundo já pensava que eu já tinha lido, mas não, gente, eu não tinha lido. Eu fui ler agora, já, burra velha. Mas foi interessante, eu acho que eu li no momento certo, sabe? Porque hoje em dia eu sinto que eu tenho mais maturidade pra interpretar do que se eu tivesse lido quando eu era adolescente. E é isso, vocês já leram A Metamorfose? O que vocês pensam sobre esse clássico? Qual é a visão e interpretação de vocês sobre ele? Eu vou adorar saber, tá? E se você tem vontade de ler esse livro, o link vai estar na descrição para você ler a mesma edição que eu li, que é de graça, tá? Pode baixar tranquilamente, que é uma edição de graça. E se não me engano, não sei se ela foi disponibilizada de forma pública ou se é de alguma faculdade, não sei agora. Mas foi uma coisa assim, tá? Então é só você ir no link e pronto. E é isso. Não precisa ter um aparelho Kindle, só baixar o aplicativo no seu computador, celular, tablet, etc. Mas se você não quiser também, deve ter um e-book por aí, porque tá em domínio público. É isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu tô começando a derreter de calor, porque o calor ainda está aqui. E é isso, né? Tô sobrevivendo. E enfim, muito obrigada por assistir e até mais. Espera aí, ainda não vai embora não. Eu acabei de lembrar de uma coisa que eu acho que pode ser legal para poder complementar o vídeo. Então, tem uma banda brasileira chamada Kafka, que tem essa música aqui, ó, que é sobre essa obra. Então você pode ir lá conferir, e essa sombra, porque eu tô segurando o celular de qualquer jeito. Mas enfim, ignora isso, vai lá conferir essa música porque ela complementa um pouco. Enfim, eu achei que seria legal recomendar pra vocês. E é isso, gente. Agora sim você já pode, ó, vazar do vídeo. Tchau, tchau!